Biogás. Você sabe o que é biogás? Temos biogás no Brasil? Olá pessoal, bom dia! O pessoal do Lixo! Muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais um bate-papo ao vivo sobre resíduos. Vamos ver se aparece alguém aí. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre biogás. É um segmento aí que a gente está caminhando há um bom tempo nele. E aí, doutor Daniel Daibert, bom dia, meu grande amigo, tudo bem? Se quiser entrar aí, só falar que a gente te chama. Hoje a ideia é bater um papinho sobre biogás aqui, resíduos orgânicos, biogás, conversar um pouquinho sobre essa temática que eu venho encaminhando aí. O Brasil tem uma história bem legal na parte de biogás, com muitos exemplos de sucesso e outros não tanto sucesso assim. E a minha ideia hoje é conversar um pouquinho a respeito disso. Biogás no Brasil começou lá na década de 70, sabe? Assim, a gente teve algumas iniciativas, o governo fomentou muito o biogás no meio rural e tal, mas não foi muito para frente. Nós tivemos uma falta de assistência técnica e tal, e os biodigestores acabaram sendo deixados de lado, o produtor rural não conseguiu operar aquilo e tal. Mas na década de 2000, voltou com toda a força, sabe? A parte do biogás no Brasil, principalmente no setor de aterro sanitário, suinocultura, com a questão do crédito de carbono. O crédito de carbono, ele fomentou muitos biodigestores no Brasil. Por assim, construíram, só a Sansui construiu uns 4.000 biodigestores, que é uma empresa que andou muito nessa época. Ela fez um projeto com a Sadia, implantaram vários biodigestores e tal. Isso foi ali entre 2005 até 2013, foi quando a questão do biodigestor rodou bem no Brasil, sabe? Só que mesmo assim, depois que o crédito de carbono perdeu o valor de mercado, hoje até está voltando, mas ele teve uma baixa muito grande no preço e tal, os projetos meio que foram descontinuados. Quando veio a questão da geração distribuída de energia elétrica, muitos foram retomados, principalmente no setor da suinocultura. Hoje o setor da suinocultura desenvolve muitos projetos de biogás no Brasil, muitos projetos legais. E agora nós tivemos, em 2017, teve a aprovação do RenovaBio. RenovaBio, que se propôs a ser a política de biocombustíveis do Brasil, e o foco dele é promover a descarbonização do setor. E tem investido muito nessa parte. Eles têm os CRBios, que são os certificados de descarbonização, que eles vêm para fomentar esse mercado novamente, né? Vão atuar como se fosse uma reinvenção aí do crédito de carbono. E no setor sucroenergético ele tem sido muito importante, tem sido o RenovaBio dentro do sucroenergético, do setor de álcool etanol, de etanol e açúcar, tem sido bem interessante, muito bem trabalhado. Aí, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de biogás muito fortes no Brasil. Aqui, uma questão mais comercial mesmo, vamos assim dizer, começou com os aterros sanitários. Um dos primeiros foi o da biogás. Depois nós teve o aterro lá de Caieiras, que é uma das maiores plantas de biogás de aterro sanitário do mundo, a maior do Brasil. Lá são quase 30 megas, 29,5 megas de geração de energia elétrica. E o biogás em aterro sanitário foi algo que movimentou muito o biogás no Brasil durante uns bons anos. E hoje em dia, com essa questão tanto do RenovaBio, da geração distribuída, outros mercados estão potencializando. Um mercado que é o que a gente fala que é o principal potencial de biogás do Brasil é o sucroenergético, né? Ele vai representar aí quase que ele é o principal potencial, o principal mercado brasileiro, né? Igual, por exemplo, hoje nós temos lá a Raízen, está construindo uma planta, inaugura esse ano, eles estão construindo desde 2018, se eu não me engano. É uma planta de 20,5 megawatts de energia, produzida a partir de vinhaça e torta de filtro. Vinhaça é o sonho de consumo de todo mundo que mexe com biogás, principalmente a vinhaça brasileira, né, do setor de sucro, de etanol. Porque nós temos, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é o país que mais tem planta de... Não o país que tem mais, mas o país que mais tecnologia, que avançou muito, evoluiu muito o sistema, né? E lá as plantas têm aí uma capacidade média mais ou menos uns 0,5 megawatts. No Brasil, as plantas de vinhaça vão chegar a capacidades inimagináveis, igual essa, por exemplo, da Raízen, que é
20,9, vai gerar 138 mil megawatts ano. Isso é considerável. Fala-se que se a gente aproveitasse todo o potencial de biogás no Brasil, dava para suprir 70% da demanda de diesel, da demanda nacional de diesel. E sendo que é um combustível que vai ter um grau de emissão muito menor. Você vai estar processando um resíduo, porque o biogás ele é fabricado a partir de resíduos e efluentes orgânicos. Por exemplo, na Alemanha você tem os energy crops, é muito comum isso, que são os famosos cultivos energéticos, onde se planta, igual a gente tem no Brasil o energy crop, né? O Brasil o energy crop é a cana de açúcar. A gente planta cana para produzir o etanol, então isso é um energy crop. E a gente pega também o bagaço e produz a energia elétrica com a queima do bagaço. Na Alemanha é muito comum o energy crop do milho, por exemplo. Se planta milho para se produzir biogás, né? Na Alemanha são umas 8 mil plantas de biogás. E todas plantas de alta tecnologia, diferente das plantas brasileiras. Né? O mercado de biogás brasileiro é muito concentrado nas plantas do tipo lagoa coberta, que são tecnologias bem simples, que hoje estão evoluindo, então apresentam uma eficiência bem mais baixa que o modelo alemão, mas um custo muito mais significativo. E o que se faz muito é aumentar o tamanho, né? Já que você vai construir um equipamento mais barato, você aumenta o tamanho dele e com isso você consegue processar o seu resíduo. Como aqui, pra gente, questão de área, principalmente na área rural, não é tão problemático como na Alemanha, por exemplo, o terreno não é tão caro, então é extremamente possível. É até por isso que a gente caminha muito pro aterro sanitário, né, na gestão de resíduos, porque como a gente tem terreno para pôr o resíduo, a gente vai para questão do aterro sanitário. Mas e alguns outros exemplos de biogás no Brasil? Por exemplo, nós temos também um outro exemplo bem legal, que é o pessoal da Cataline, a CS Bioenergia, que está lá no Paraná. Eles construíram um biodigestor, são 3 tanques bem legais, e que processa lodo, estação de tratamento de esgoto e resíduos orgânicos. Lá a potência instalada é de 2,8 mega, é uma planta considerável também. Para biogás, você pensar uma planta a partir de resíduo sólido urbano, aí de 2, 3, 4 megas, é bem significativo, porque a produção de biogás a partir do resíduo sólido urbano é um processo extremamente complexo, extremamente oneroso. Você está trabalhando com uma matéria-prima que ela não tem controle de qualidade nenhum, né? Então ela oscila muito. Quando a gente vai, por exemplo, para o biogás no setor sucroenergético, é muito mais interessante. Você tem lá um efluente, por mais que ele oscile bastante também, mas ele é mais homogêneo. No setor de resíduo sólido urbano ele varia muito. Então dificilmente nós vamos conseguir ver plantas aí de biogás de RSU, como por exemplo essas de vinhaças que a gente vê. Até porque também o potencial energético do resíduo sólido urbano é menor do que o potencial energético da vinhaça. E por que é tão interessante a questão do biogás da vinhaça? A gente fala que pode aumentar aí mais de 30% a quantidade de energia produzida por tonelada de cana moída. O setor sucroenergético é um grande exemplo de empreendendo com lixo, né? Antigamente a questão do bagaço da cana era um problema muito sério dentro do setor. Eles faziam montanhas e montanhas de bagaço, né? Eles não geravam energia, tinha as caldeiras de baixa pressão e usava aquele bagaço simplesmente para gerar um vapor que era para tocar o seu processo. Mas aí as inovações vieram, começaram a variar, viu aquele potencial que estava sendo desperdiçado e instalaram as caldeiras de alta pressão e começaram a gerar energia. Por exemplo, nós desenvolvemos, pela Metano, eu desenvolvi um projeto de biogás de vinhaça, ajudei a colaborar nesse projeto, que lá essa usina produz ela tem uma capacidade instalada de 120 megas para a produção de energia elétrica a partir do bagaço. Então, se a gente está falando aí de 30%, nós ainda teria como produzir aí cerca de 12, 24, 36 megas somente do biogás. Então, é um potencial energético muito interessante. Lá nós desenvolvemos uma tecnologia que nós fizemos uma captação de recursos na FINEP
de P&D. Foi um projeto de 4,87 milhões. E aí a Adecoagro, que é a parceira, ela aportou mais 6 milhões para terminar a construção desse biodigestor. E hoje está lá funcionando, roda super bem, inclusive está num processo de ampliação. A ideia é agora partir para a questão do biometano. O biometano é um combustível muito interessante, que tem se despontado aí no mundo, que é justamente quando você pega o biogás e passa por um processo que chama de biogás upgrade, que é a purificação do biogás. O biogás é um energético composto em 60% por metano, em média, né? Ele pode variar de 40% nos piores casos até 80%, 85% nos melhores casos. Em média 60% de metano. Você passa por um processo de filtragem, aí tem várias tecnologias que podem ser aplicadas nesse processo, e você eleva a qualidade desse biogás a uma qualidade de gás natural. E aí ele passa a ter a denominação de biometano. Esse é um mercado que está em franca expansão no Brasil. E com o Renova Bio e o novo marco do saneamento, a tendência é que isso se fortaleça ainda mais. A questão do biometano é algo muito interessante, porque na questão do gás natural, uma das grandes dificuldades é a interiorização da rede de gás. O biometano ele tem a característica de quê? De criar redes locais de gás natural. Porque você, por exemplo, você tem uma grande usina de açúcar e álcool. Aí você passa a produzir biometano a partir dessa usina de açúcar e álcool. Então você tem uma fonte de produção considerável e você faz um gasoduto que atende aquela região. No Brasil nós temos um exemplo bem legal disso, que foi o que foi feito lá em Furnas. Furnas, Daniel é do setor de energia, né, Daniel? Ele conhece bem. Lá eles estavam com um problema na geração, na qualidade da água. E aí foram fazer uma investigação e descobriram que era por conta dos suinocultores que estavam jogando o dejeto dos porcos dentro da água. E aí eles fizeram um projeto para produzir biogás em vários produtores, vários suinocultores. E para aproveitar esse biogás, eles fizeram um gasoduto de baixa pressão, interligando todos esses produtores e levando para uma central única de geração de energia. No biogás, um ponto caro, que dá manutenção, que é complexo e que quando você vai para pequena escala ele fica muito ineficiente, é a geração elétrica. Então, para você ganhar um pouco de eficiência, você tem que aumentar um pouco a escala. E isso que foi feito nesse caso, que aí você juntou o biogás daqueles diversos produtores num único ponto, numa única central termoelétrica, e produziu energia ali, com esse gasoduto regional. E isso é algo muito interessante, porque nós temos o gasoduto que vem ali da Bolívia e tal, mas ele não chega em diversos pontos do Brasil. O gasoduto ele vem da Bolívia e nós temos muito gasoduto mesmo na costa brasileira. Então, para interiorizar essa técnica de se utilizar o biogás é algo bem interessante. E vou contar aqui alguns outros exemplos que nós temos de biogás também no Brasil. Tá aí o pessoal da Eco Soluções. Nós vamos fazer uma live com eles também em breve. Bom dia. Se quiser entrar aí para a gente bater um papo aqui sobre resíduos, estamos à disposição, só falar. A ideia hoje é conversar sobre biogás. E eu estou trazendo aqui alguns exemplos de empresas brasileiras que tratam do tema, né, que conseguem produzir biogás, que ganham dinheiro com biogás. E nós não temos só empresas, mas também temos algumas outras organizações que trabalham com biogás com um cunho mais social. A Diacônia, por exemplo. A Diacônia é uma ONG que ela... Bom dia, Valéria. Que ela fomentou muito a implementação do biodigestor sertanejo. Eu conheci o biodigestor sertanejo, inclusive eles têm um livro muito legal que ensina bem o passo a passo de como que faz esse biodigestor sertanejo. É um biodigestor de baixíssimo custo, que para o produtor rural é extremamente interessante ser instalado, para aquele pequeno produtor que está ali na subsistência. E eles saíram implantando esse biodigestor, divulgaram a tecnologia e tal, e depois, por exemplo, o pessoal da Embrapa, através do pessoal lá que desenvolveu o sisteminha Embrapa, eles também estão fomentando muito o uso do biodigestor rural, esse biodigestor sertanejo, no sisteminha Embrapa, que é um sistema de produção de alimento com foco na subsistência, onde o coração é um tanque de peixe, é um sistema muito legal.
que tá mudando a vida de muita gente. E um dos módulos do sisteminha Embrapa é justamente o biodigestor. E focado neste biodigestor da Diacônia, que já implantou vários. Eles têm uma atuação muito forte na região nordeste do Brasil. Então, assim, você tem lá aquele pessoal que está no semiárido, na caatinga, em biomas que não são muito favoráveis a uma primeira vista ao desenvolvimento, né? E levaram muito a questão do biodigestor e das cisternas para coleta e armazenamento de água de chuva. Então é um trabalho bem legal, gostaria muito de convidá-los para vir falar aqui com a gente um dia. Em breve vamos ver se a gente consegue acioná-los. E um outro exemplo também bem legal de empreendedor social que trabalha com a questão do biodigestor, aí já é menor ainda, de mais baixo custo, é o Fábio Miranda, do Instituto Favela da Paz, que ele enxerga no biodigestor, ele trabalha muito com horta vertical e tal, automação, universo maker. Ele tem um trabalho muito legal, muito legal. Bom dia, Rafaela Nelson, se quiser entrar ao vivo aí é só falar que a gente convida, tá? Se alguém quiser entrar ao vivo, nós hoje estamos batendo um papo sobre biogás. E agora eu estou falando do biogás na pequena escala e do biogás na micro escala, que é o biogás dentro da comunidade, da favela. E contando um pouquinho sobre o trabalho do Fábio Miranda, do Instituto Favela da Paz. E ele está promovendo umas lives e está fazendo uns cursos para justamente ensinar a construir um microbiodigestor. Que é aí, ó, o pessoal da Eco Soluções está falando que já implementaram em alguns zona rural. Se quiser vir contar aqui pra gente como que foi a experiência, vai ser bem legal. Se quiser a gente te coloca ao vivo aí agora. Vou inclusive te chamar. Se você quiser entrar, fica à vontade. Se não aceitar o convite. Então, o pessoal do Favela da Paz está fazendo esse trabalho. E a ideia é implementar esses biodigestores dentro das favelas, porque em favelas geralmente você não tem nem o tratamento do esgoto, nem o tratamento do resíduo. Então, você trabalhando tecnologias sociais para tratamento do resíduo e do esgoto, você consegue melhorar muito a qualidade de vida. E aí você vai gerar um biofertilizante ali, que ele pode ser utilizado em hortas locais, que essa que é a ideia. O Instituto Favela da Paz ele trabalha muito nessa linha, de pôr pequenas hortas dentro de cada casa, hortas comunitárias, e utilizar o resíduo para gerar o adubo para que essas hortas floresçam cada vez mais. E o Fábio Miranda tem desenvolvido um trabalho muito legal. E aí, Evaldo, bom dia, valeu por estar presente aí. Agora, voltando mais para o setor empresarial, vamos voltar lá para a parte do setor mais empresarial. Um mercado que se desenvolveu muito no Brasil, na parte do biogás, foram provedores de serviço. Isso é muito legal, porque uma usina de biogás, ela não é simplesmente um biodigestor, né? Tem muita gente que me procura, quero implantar um biodigestor, quero tal. Beleza, o que é o substrato? Cada substrato, ele demanda um tipo de pré-tratamento. Por exemplo, quando você vai para resíduo sólido urbano, é um dos mais complicados, em função da grande heterogeneidade do material, da grande quantidade de contaminantes que estão ali presentes, que não são interessantes para o seu biodigestor. O processo de biodigestão de resíduo sólido urbano, ele evoluiu do esgoto sanitário. E aí, no começo, trabalhava-se muito com o que a gente chama de digestores via úmida, que é o digestor de mistura completa e tal, que é o mais utilizado aqui. Esses digestores via úmida são os mais utilizados no Brasil, não de mistura completa. No Brasil, o Lagoa Coberta, o sistema canadense. Mas aí você evoluiu para o resíduo sólido urbano usando biodigestores de esgoto sanitário. Isso foi um problema danado, porque, por exemplo, você tem plástico no resíduo sólido urbano. E por mais que você passe por um processo de triagem bem feita, de segregação e tal, parte desse material entra dentro do biodigestor. E teve um biodigestor na Alemanha, na Espanha, porque começou ali nos países nórdicos, Alemanha e tal, depois foi descendo, aí foi para Espanha, Itália, Portugal, e quando chegou ali começou a ter problema, porque a qualidade do lixo já não era tão boa quanto os países mais anglo-saxões, mais de cima ali. Na hora que chegou nos países mais latinos, já começou a dar um pouco mais de problema, porque é um pouco menos bem segregado esse resíduo. E teve um exemplo de uma planta, se não me engano, em Pamplona, na Espanha, que usava um digestor da tecnologia Valorga, que é uma tecnologia francesa, um sistema até já considerado seco,
e ocorreu um negócio chamado efeito soufflé. O digestor lá, para vocês terem uma ideia, ele tinha as paredes de concreto tinham 40 centímetros. Era um digestor que tinha uns 10 metros de diâmetro e uns 40 metros de altura. E foi gerando esse efeito soufflé. O que é isso? É igualzinho um soufflé mesmo que ocorre. E as bolhas de biogás elas vão sendo produzidas e elas meio que vai gerando uma espuma e um acúmulo de material mais leve em cima e o biogás não consegue sair. E ele vai subindo, subindo e esses plásticos, esse material, essa espuma tampou a saída de biogás, tampou as válvulas de segurança e aquilo continua produzindo, 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 não tinha por onde o biogás saiu e explodiu o biodigestor. Isso eu acho que foi no final de semana, não tinha ninguém trabalhando na planta e voaram cerca de 800 toneladas de lixo para o ar. Então, foram eventos que ocorreram que fizeram repensar muito a prática do biodigestor para resíduo sólido urbano. Mas hoje nós já temos tecnologias bem interessantes. Uma tecnologia que está evoluindo muito são os sistemas de garagem, que eles vieram da compostagem. Na Europa você tinha um sistema de garagem para fazer a compostagem. São como se fossem caixas de sapato, grandes caixas de sapato, com 5 metros de largura, 5 metros de altura e 15 metros de comprimento. E que é interessante porque é um sistema que a gente chama de batelada, ou seja, você põe o material lá dentro, fecha a porta, deixa lá uns 30 dias, depois tira esse material lá de dentro. Então, aqueles problemas que se observava com a introdução de um material de baixa qualidade dentro de um biodigestor, com materiais impróprios, e que se acumulava dentro do biodigestor e gerava problemas operacionais, aquilo foi resolvido, porque como você coloca o lixo e tira o lixo a cada 30 dias, você consegue limpar totalmente seu biodigestor. Então você não tem esse problema de acúmulo de material lá dentro. E essa foi um tipo de tecnologia que evoluiu muito, muito. Então, né, nós temos algumas tecnologias europeias, tem a Eggsman, que é uma empresa, que é a Eggsman Decon, que desenvolveu, que era a líder nisso, mas também você tem tecnologia nacional disso. Nós mesmos desenvolvemos, construímos uma planta, que hoje está instalado lá no Rio de Janeiro, processa 30 toneladas dia, que é um sistema garage, que é a Temetar, né, que na Metano chamamos de Temetar. E a planta está rodando, está indo lá, temos algumas dificuldades, porque 30 toneladas dia é uma planta de demonstração, em termos de viabilidade econômica ainda não é interessante para resíduo. Olha só que loucura. Você pensar que uma planta de biogás para resíduo sólido urbano de 30 toneladas dia ainda é uma planta piloto. Então, é uma coisa complexa. Mas está funcionando super bem. E nós fizemos um outro sistema similar a esse que nós plantamos em Bertioga, no litoral de São Paulo. Foi junto com o IPT. Lá já é uma plantinha para 2 toneladas dia. Uma plantinha bem pequenininha, que também é piloto, que está lá rodando. Mas então, nós temos diversos fornecedores interessantes no Brasil. Um segmento que avançou muito na parte do biogás foi o pessoal dos geradores. Você tem vários exemplos de fornecedores de geradores a biogás no Brasil, com tecnologia 100% nacional, que foi o que fomentou muito, ele veio muito a reboque do mercado da suinocultura, né? O sistema de produção as empresas de fornecimento de geradores a biogás no Brasil vieram muito do mercado da suinocultura, aquele mercado que nasceu no início com motores convertidos, de diesel convertido a gás, depois motores dedicados a biogás, efetivamente. Nós temos grandes players internacionais, tipo a Scania, né, fornece a Genbacher, fornece motores de elevada eficiência, que dão uma eficiência de 42% de conversão elétrica, mas são motores extremamente caros, extremamente difíceis de manter. E você tem fornecedores nacionais. Eu tenho alguns exemplos bem legais que eu conheço pessoalmente e confio na qualidade do material. Por exemplo, a CHP Brasil. A CHP Brasil tem uma empresa do Rio de Janeiro que recebeu investimento do BNDES, veio também da geração diesel e está hoje fornecendo uma tecnologia bem legal com sistema de automação integrado à rede e tal. Um outro que é bem pioneiro, né, que foi um dos que começou e que acredito que é quem tem mais gerador instalado aí no Brasil, é o pessoal da RBR. A RBR, que é uma outra empresa 100% nacional, que trabalha também na parte de produção de biometano, de limpeza do biogás, desenvolver modelos de reator também. Eles também têm uma grande quantidade de geradores instalados. A última vez que eu falei com eles, tinham quase 800 instalados no Brasil. E funciona extremamente bem. Também interligado à rede e tal.
Uma outra empresa bem legal que hoje, que no começo passou por um pouco mais de dificuldade, mas hoje está muito forte na temática de biogás, é o pessoal da Leão Energia, que tem também um gerador bem interessante a biogás. E temos outros. Aí tem outros players que também não deram tão certo. Por exemplo, tinha a Estemac. A Estemac tinha geradores a biogás, é uma empresa muito famosa de geradores, mas pararam de fornecer geradores a biogás. Tiveram muito problema e tal, e acabaram descontinuando esse mercado. Então, o biogás no Brasil é algo que, sim, desenvolveu muita tecnologia, teve muita inovação. A Metano mesmo foi uma empresa que cresceu nesse mercado, né, que se desenvolveu nisso, desenvolvendo tecnologia para isso. E nós temos outros, por exemplo, a Sansui. A Sansui, que foi uma das empresas que surfou muito na onda dos créditos de carbono, né, na época do crédito de carbono, da suinocultura, ela implantou biodigestores no Brasil inteiro e hoje criou um nome muito forte. Eles trabalham com esse biodigestor de lagoa, usam um material muito interessante que é o PVC, a lona de PVC, né? Na construção dos biodigestores de lagoa, no Brasil se utiliza basicamente 3 materiais, né? Você tem o PVC, que é esse que, por exemplo, a Sansui trabalha. Você tem o PAD e tem o PAD de baixa densidade, um outro tipo de PAD mais flexível, geralmente você faz uma combinação dos dois, esqueci o nome da sigla dele aqui agora, mas que é o que é mais comum, porque ele é de mais baixo custo para implantar, você tem mais fornecedores que trabalham com esse material, por exemplo, a Recolart, se eu não me engano, fornece biodigestores em PAD. E o PBDL, que é um plástico mais flexível, ele parece uma câmara de ar. Não sei quem já viu essas mantas, né, que são utilizadas na fabricação dos biodigestores, mas, por exemplo, o PVC ele é bem flexível, ele é bem maleável, mas ele não estica. O PAD ele já é um pouco mais rígido, você não dobra ele. E o PBDL, PDM, desculpa, PBDL é o PAD que é um pouquinho mais flexível. O EPDM, ele é igual a câmara de ar, e ele é muito utilizado quando você tem um biodigestor alemão para se fazer a cúpula do biodigestor. O biodigestor alemão ele é geralmente feito em concreto, né? São tanques cilíndricos, e você faz o acúmulo do biogás na parte superior. Você tem um balão ali, um gasômetro, que acumula o biogás. E é muito comum o uso deste material para a implantação desse tipo de biodigestor. Então, essa linha de atuação foi muito comum no Brasil e várias empresas fornecedoras de geomembrana conseguiram se desenvolver e tem hoje soluções bem interessantes. Mas os biodigestores tipo lagoa, retangular principalmente, eles têm algumas deficiências que, por exemplo, para substratos mais complexos, eles não são aplicáveis. Olá, Lívia, bom dia. Nós estamos falando aí da parte de biogás hoje. Se quiser entrar para conversar ao vivo, é só falar aí no chat que a gente chama você. Então, você tem ali uma série de problemas operacionais e começou a se desenvolver a tecnologia, por exemplo, da recirculação. Isso é algo que já está bem tranquilo nos biodigestores tipo lagoa aqui no Brasil. Se usa muito um sistema de bomba para fazer essa recirculação e com isso consegue um ganho bastante interessante. Também conseguiu desenvolver sistemas de agitação. Você tem hoje agitadores e é muito legal porque um dos pontos críticos é a vedação do biodigestor. Olívia, eu vou te chamar, se você quiser aceitar participar aí com a gente, é só dar o ok que você entra ao vivo aí, vamos falar sobre biogás. Então o pessoal desenvolveu uma técnica para montar os agitadores no Brasil que foi bem interessante, eu acho que foi uma evolução brasileira. Como é que eles fizeram? Eles fizeram tubos laterais no biodigestor, eles fizeram um furo na lateral do biodigestor e colocaram um tubo de PVC. E esse tubo, ele entrava até dentro do líquido. E aí ele metia o biodigestor por ali. Ficava o tubo aqui, que ia até onde estava o líquido, aqui embaixo, o tubo ficava abaixo do líquido. E aí você enfiava a haste do agitador nesse tubo. Você enfiava a haste do agitador nesse tubo. Então com isso você conseguiu fazer um sistema estanque, né, para colocar o agitador, porque o agitador é uma peça que dá muita manutenção. Quem já tentou, quem já colocou agitador em biodigestor pode falar isso muito bem. É um negócio que dá muita manutenção e você tem que tirar esse agitador.
No modelo alemão, você geralmente tem alçapões que você entra com esse agitador lá dentro e tal, sistema de flanges, todo sofisticado, um selo de mecânico para giro com uma lubrificação e tal, e que é bem complicado fazer essa manutenção desse sistema. E aí o Brasil foi lá e desenvolveu esse sistema de baixíssimo custo, que é um tubo PVC de um diâmetro de 200, 300, que você introduz o agitador nesse tubo e faz essa selagem utilizando o próprio líquido que está dentro do biodigestor. Aí, ó, o Dudu Gomes, ele é da Veritas, trabalha muito em Natal. Ô, Dudu, nós estamos falando de biodigestor, biogás. Vou te convidar para entrar aí. Se você quiser, pode aceitar aí que você entra ao vivo e vamos bater um papo sobre resíduo. Como eu sei que a sua linha de atuação é um pouco diferente, a gente pode direcionar o papo aí para o resíduo de Natal e região. Então, gente, foi isso. Então, você teve essa evolução na parte dos agitadores, que foi algo que melhorou muito a eficiência do biodigestor tradicional brasileiro. Ainda tem uma dificuldade muito grande na parte de aquecimento de biodigestores aqui no Brasil. Hoje já se utilizam sistemas de casco-tubo para fazer o aquecimento desse material. Quando você aquece o líquido que está lá dentro, você melhora muito a eficiência do biodigestor, mas nem sempre esse aquecimento é fácil de ser feito. Se usa muito a questão de serpentina interna, né? Você ter serpentina ali, que você passa na lateral do biodigestor, geralmente é uma mangueira flexível e tal, que você fixa na lateral. Usa muito o mesmo sistema que você usa para fazer piso radiante, que é o PEX. PEX é um tipo de plástico, de mangueira, e utiliza muito o Plex para fazer essa parte do aquecimento. E tudo isso nós temos fornecedor nacional, consegue entregar. Vou contar agora 2 exemplos de empresas que desenvolveram processo de biogás bem legal aqui no Brasil. Uma delas é a Chácara Marujo, que fica lá em Castro, no sul do Brasil. Se não me engano é Rio Grande do Sul também, Rio Grande do Sul. Quem toca a Chácara Marujo é o Jan Hassel. É um alemão, como o nome diz, mas que veio para o Brasil e já mora aqui há muitos anos. E ele comprou um modelo de biodigestor alemão, instalou dentro da sua propriedade, eles têm lá uma propriedade muito legal, toda sustentável e tal, e operou esse biodigestor por um bom tempo. E depois o que ele fez? Ele pegou e construiu um biodigestor modelo alemão feito aqui no Brasil. Ele, né, alemão, foi lá, já tinha um biodigestor alemão aqui no Brasil e construiu um biodigestor de mistura completa, chamou a Sansui, que foi quem forneceu a cúpula, chamou fornecedores nacionais e conseguiu implantar um biodigestor que está lá e ele aceita visitas e tal. Então, assim, é uma planta bem legal para visitar. Quem tem interesse de conhecer biogás no Brasil, vai lá na Chácara Marujo, é muito legal. É um trabalho muito bem desenvolvido, com um biodigestor de alto desempenho, né? Diferente da maioria dos biodigestores que nós temos espalhados pelo Brasil, principalmente dentro da suinocultura, que são esses modelos canadenses. Mas que também são excelentes soluções e fazem uma grande diferença. No Mato Grosso do Sul, nós temos uma quantidade muito grande. Estamos com a obra aqui perto, vocês devem estar ouvindo aí. Um outro exemplo bem legal é o pessoal da Ecocitrus, que é uma cooperativa de produtores de laranja e outros cítricos, também do sul do Brasil, que eles começaram a desenvolver um processo de compostagem para processar os resíduos daqueles produtores, gerar adubo e tal. E depois evoluíram para a parte do biodigestor. E construíram lá vários biodigestores. Tem também uma parte de biogás upgrading, que é a parte de você converter o biogás a biometano para uso, né? Hoje nós já temos no Brasil tecnologia para tratores movidos a biometano. A Scania está trazendo motor a biometano para o Brasil. Então, é uma tendência que está evoluindo e você tem alguns, por exemplo, tem a Janus Sperger, que foi quem começou a trabalhar essa questão do biometano aqui no Brasil. Eles têm uma solução muito legal de filtragem do biogás através de uma tecnologia de PSA, que funciona super bem. E que, se eu não me engano, eles implantaram lá na Ecocitrus. Eu sei que eles têm uma planta piloto instalado na Itaipu Nacional, lá dentro da CI Biogás,
e acredito que eles instalaram também na Ecocitrus. E é isso, e é um exemplo, o sistema lá também está funcionando, a Ecocitrus também recebe, em Montenegro a Ecocitrus, se eu não me engano, também no Rio Grande do Sul. Eles também recebem visita e tal, então quem quiser conhecer biogás pode visitar lá. Aqui em BH, nós temos também um exemplo bem legal, que é dentro da UFMG, que eu também tive o prazer de ajudar a construir, que foi a Pemetar, que nós construímos lá processa o resíduo do Bandejão, Restaurante Setorial 2. Foi um dos nossos primeiros projetos de biogás, já numa escalinha um pouquinho maior. A ideia lá era processar 1 tonelada dia, nunca conseguimos chegar nisso, infelizmente. E foi inaugurado em 2012 o biodigestor. Está lá, processando o resíduo do Bandejão. Inclusive teve uma pessoa que trabalhou com a gente, o Bernardo Ornelas. Para mim é um dos caras que mais entende de operação de biogás aqui no Brasil. E ele operou a Pemetar durante um bom tempo e depois ele foi lá para o Rio. Hoje ele é o operador, ele é funcionário da Conlurb e opera a planta de biogás lá da usina do Caju. Aqui no UFMG também, quem quiser visitar, está super aberto à disposição. Pode me mandar um direct, que eu faço a ponte com o pessoal da UFMG. Vai ser bem legal, você vai ver um sistema complexo, é um sistema via úmido, tem lá um triturador para fazer o processamento do resíduo que chega, né? Faz um processamento numa bancada, tritura esse material. Tem bombas helicoidais que fazem o envio do tanque de alimentação para o biodigestor. Tem um sistema de aquecimento, que era inclusive com aquecedor solar que a gente fez lá, mas que tiveram alguns probleminhas lá de manutenção e tal, infelizmente parou de funcionar. Lá foi uma questão que a gente desenvolveu junto com o UFMG. E quem cuida desse biodigestor é o UFMG, dentro do quarteirão Q10, que é um quarteirão de sustentabilidade que eles fizeram, de baixa emissão de carbono. Só que a gente sabe como é que é a manutenção dentro da universidade. Nem sempre você tem verba, você tem recurso disponível. Então, passaram por alguns problemas e alguns itens que tinham instalado lá foram meio que descontinuidades. E o aquecedor foi um desses pontos. Mas é legal que hoje, por exemplo, tem um doutorando, o Thiago, que está fazendo a tese de doutorado dele justamente na operação do biodigestor em baixas temperaturas. E avaliando a eficiência, diz que é uma realidade muito comum, né? A realidade brasileira e tal. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se alguém quiser entrar, a gente continua um pouco, bate mais um papo, senão vou encerrar por aqui a live. Foi muito legal. É um tema que me interessa bastante, a parte de biogás, de biodigestores. Tem muita história legal para contar. Depois, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, que a gente pode trazer outros temas, trazer outros materiais sobre a questão do biogás no Brasil, do biogás no mundo. Ou também vou pedir para vocês deixarem nos comentários quais temas, quais resíduos vocês gostariam de ouvir. Igual ontem eu falei sobre fraldas descartáveis, né? Foi bem interessante, foi um resíduo que é um problema muito sério, que a gente não imagina ser um problema tão sério assim, mas porque 2 a 3% do nosso resíduo é fralda descartável. Então, assim, e é um resíduo bem complicado de ser reciclado. Então é isso. Queria pedir vocês também que depois acessem o YouTube, nós temos um YouTube também, tem alguns vídeos lá e tal, puder dar uma força, vai lá. Também vamos pedir, se você puder, marcar algum amigo que gosta da temática de biogás, que queira conversar sobre o tema, sobre resíduos em geral, marque ele aí, passa para ele esse conteúdo. Espero que tenham gostado. Agradeço muito todo mundo que entrou aí, que viu, que acompanhou um pedaço, acompanhou o tempo inteiro. E é isso aí, valeu, obrigado, pessoal. Dudu está pedindo para participar. Então agora, Dudu, vamos lá. O Dudu está participando aí. Vamos ver, vamos aguardar. Valeu, Daniel. Eduardo, Felipe, bom dia. Bom dia, tudo bom? Bem com você? Bom Tudo dia. Estamos Você aqui está falando da onde, Eduardo? Conta para nós. Seu nome e seu bairro. diretamente da cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Terra do camarão. Camarão, Não é terra não? do sol. Terra do quê? Do sol também. Do sol, com certeza. Os potiguares. Aí eu acho que tem uns 3 sol para cada habitante. Apesar que a gente está no inverno, e aí o inverno aqui ele é assim, ele chove mais, venta, e um vento bem fresquinho, que a gente chega aqui
até sentir um frio. Chega até para uma blusa de frio também, Dudu? Não chega tanto não, é mais uma sensação mesmo, mas o casaco fica guardado. Tá certo. Ô, Dudu, você é um cara que eu conheço bastante, trabalha há um bom tempo aí na parte de resíduos sólidos, de meio ambiente, energias renováveis, eólica. Conta um pouco para nós aí do seu trabalho, se você quiser falar aí, eu sei que você está desenvolvendo um trabalho bem legal também aí de economia circular. O que você quer contar para a gente? Conta alguma das suas iniciativas aí, que nós vamos ficar, vai ser bem legal, tenho certeza. Bom, pegando esse gancho aí do biodigestor, que você estava falando do resíduo, que é uma coisa que a gente também sempre tenta envolver nos projetos, porque é algo que a gente acha que dá um resultado muito bom para a questão ambiental e questão social também. E aí a gente, dentro dessa premissa, a gente tem um projeto de economia circular dentro da nossa região, é no bairro, né? A gente está fazendo só local no bairro, onde a gente conecta as pessoas, divulgando os seus serviços, chama P1 Circular. P1 é o nome da nossa região. P1 é o nome da nossa região. E aí a gente está fazendo inicialmente uma vitrine virtual para as pessoas poderem oferecer o que produzem, o que fazem. Porém, o projeto tem algumas outras viés que a gente quer implementar, que é colocar a questão circular propriamente dita, de identificar o que uma pessoa produz, ela vai divulgar o que ela faz, o que ela gera de resíduo, para ver se tem uma outra pessoa que pode utilizar esse resíduo. E aí ela faria a mesma coisa. Então teria uma rede ali de várias pessoas informando o que produz e o que ela tem de resíduo, para ver se tem alguém que possa aproveitar. E a questão de desenvolver algo na área de resíduos orgânicos e utilizar essa plataforma para facilitar recolhimento, a separação do orgânico, e aí desenvolver aí localmente esse trabalho do biodigestor para poder servir como educação ambiental, ou apresentar a iniciativa, a importância disso, o que pode ser feito do orgânico, que hoje muita gente não sabe põe no saquinho de lixo, põe ali na frente de casa e vai embora. Não sabe o que ele tem de tão potencial. Dá tchau para aquilo que é um ouro que poderia ser utilizado ali na região dele, de baixo custo, de forma simples. Aí eu queria te perguntar, Felipe, diga. É uma dúvida com relação o tipo de alimento que pode ir no biodigestor. Que a gente faz a compostagem, a gente sabe que é mais a fruta, legumes, a gente exclui o resto de comida. Na composteira, pelo menos a doméstica. Se no caso do biodigestor, pode ser incluso comida mesmo, o resto do almoço, jantar, tudo, ou a gente precisa excluir alguma coisa? Dudu, legal a pergunta, cara. O biodigestor ele é bem mais flexível que a compostagem nesse ponto. Ele permite aí uma quantidade maiores de resíduos oleosos e tal, mas também ele tem uma certa limitação nisso. Mas restos de alimento mesmo, restos de comida e tal, você poderia colocar sem problema algum. Costuma-se ter problema com osso. O osso é algo que é interessante tirar, mesmo se você tiver um triturador no seu biodigestor. O osso é algo complicado, porque muitas vezes você não tem uma estação adequada no biodigestor e esse osso vai depositando lá dentro e forma uma camada ali no fundo. Isso, inclusive, nós vivemos lá na FMG, formou uma camada de osso na base do biodigestor. Óleo de cozinha não é interessante. Óleo de cozinha é o seguinte: se você colocar uma pequena dosezinha, é bem legal, porque ele, inclusive, dá uma bombada no biodigestor, produz gás pra caramba. Você tem um pico de produção muito rápido. Só que quando você começa a colocar muito óleo no seu biodigestor, você forma aminoácidos de cadeia larga, e isso é de difícil degradação. As bactérias, os micro-organismos que estão ali não conseguem comer isso direito, e você começa a desestabilizar o seu biodigestor. Então, óleo de cozinha não é recomendado você colocar. Mas o alimento em geral não tem problema nenhum, entendeu? O resto da sua comida, sem problema.
não diria que tem nenhuma limitação, não. Nem a carne assim, que você tira na compostagem, no biodigestor, pode ir sem problema algum. O ideal é que você consiga diminuir ele um pouco. Triturar ele é sempre bom, sabe? Diferente da compostagem, que isso não é tão necessário. Entendi. Ô, Dudu, mas vem cá. Pode falar. Não, a última coisa era que eu estava curioso. E a operação disso, pensando em escala pequena, num bairro, assim, a produção, não sei, até 100 quilos por dia, 200, qual que é o tamanho, a quantidade nível simples, assim, que dá para atender uma região, e a operação disso, o que demanda, assim, de algo especializado, de cuidado para operar? Não, bem legal também, bem legal a pergunta. Então, os biodigestores de pequeno porte, tem escala até menores que isso, né? Por exemplo, os que a Diacônia instalou muito aí no Nordeste, tem muito deles, são biodigestores familiares, que eles vão falar aí, por exemplo, vai ter a Home Biogás também, que fornece um biodigestor familiar, que aí são biodigestores para 5, 10 quilos dia, que isso você poderia rodar dentro da sua casa. Bem legal esse tipo de biodigestor. Quando você passa já para 100, 200 quilos, você já começa a ter um pouco mais de complexidade. Eu diria assim, porque manipular 100, 200 quilos de resíduo já te dá um pouco mais de trabalho. Carregar isso, mexer de um lado para o outro e tal, isso vai te tomar um tempo, mas uma pessoa consegue operar. Você tendo um sisteminha bem interessante ali, uma pessoa vai operar. Eu diria que ela vai gastar aí umas 2, 3 horas por dia, dependendo de como esse resíduo chegar. Uma coisa que vai influenciar muito isso, como que esse resíduo chega e qual o processamento que você vai ter que fazer antes de pôr no seu biodigestor. Esse tamanho é justamente o que processa, por exemplo, lá na UFMG. Lá está processando cerca de 200, 250 quilos dia. E lá, o que se faz é triturar o material antes de entrar, antes de ser colocado no biodigestor. Então, essa etapa de trituração que é a que vai dar um pouco mais de trabalho, e aí depois você tem o biofertilizante que vai sair do seu biodigestor, que você vai ter que dar uma destinação para ele. Se você tiver um sistema que você possa fazer uma irrigação e tal, já fica mais tranquilo, mas se você não for fazer via uma irrigação, já de tubulação e tal, você vai ter que também gerenciar isso, aí também vai te tomar um tempinho aí. Mas eu diria que, por exemplo, 200 quilos, entre 1 a 2 pessoas conseguem operar, gastando aí cerca de 2 horas por dia. E sem muitos conhecimentos técnicos, sabe? Você tem que ter uma base, né, para fazer alguns monitoramentos, que são importantes, mas não é uma operação complexa. Se o biodigestor está bem dimensionado para a sua quantidade de resíduo, ele tende a não desestabilizar, ele tende a funcionar bem. E se você repara que ele está indo mal, uma das coisas que é mais interessante fazer é o que a gente faz o seguinte: a gente para. Você para de alimentar o biodigestor alguns dias, deixa ele ter, porque geralmente o biodigestor ele passa mal pelo excesso de alimento. Você põe mais coisa do que ele consegue processar. Então você dá um descanso para ele, para ali 3, 4 dias, vê a produção de biogás voltando. No que voltou a ter biogás, e biogás que pega fogo, porque geralmente a gente também não consegue medir a qualidade do biogás nesses biodigestores de baixo custo. Mas enquanto ele está pegando fogo, tá beleza. Quando ele para de pegar fogo, você já está com biogás com uma qualidade muito ruim, ou um fogo que não esquenta. Aí ele está com a qualidade muito ruim, então é interessante você parar um pouco de alimentar o seu biodigestor. Legal. Ok, doutor. É isso. Aqui, me conta um pouquinho mais sobre esse projeto seus aí de P1, que eu acho muito interessante. Já tem produtor cadastrado? Que tipo de alimento que o pessoal aí de Natal vai encontrar lá? Como é que tem lá pra gente? Conta aí. O P1 circular é uma região, assim, ela é bem característica, né? A região de P1. Tem muita gente de fora, tem muita criatividade aqui, gente que quer sempre fazer alguma coisa. Então, a gente lançou uma campanha para cadastramento das pessoas e a gente conseguiu, durante 5 dias, foram 60 empreendedores que foram cadastrados. E aí, dentro desses, tem a parte de alimentação, prestador de serviço, marceneiro, inclusive várias coisas que eu nem sabia que tinha aqui. Eu fui vendo depois e tem professor de yoga, aulas de yoga, massagem, produtor de pães artesanais, pizzaria, enfim, uma série de coisas que a gente mapeou, lançou a plataforma agora, inicialmente só com essa vitrine,
estamos tendo um retorno legal, assim, para que as pessoas estão se identificando. Tá tendo um giro. Tá tendo um giro, o pessoal tá comprando e tal. E aí a gente, inicialmente, é apenas uma vitrine para divulgar o produto. A gente não faz nenhuma intermediação, a gente põe o contato da pessoa, a gente põe o telefone, até porque Pinhum aqui tinha vários grupos aqui da região que era assim, classificados Pinhum no WhatsApp. Então, assim, eram vários grupos espalhados e você queria alguma coisa, você divulgava, você sumia ali pela quantidade de gente que tinha no grupo, você sumia, você não achava mais. E aí a gente resolveu assim, reunir mesmo todos esses numa plataforma só para que fique mais fácil e estimule o consumo local. Né? Eu daqui agora posso procurar alguma coisa mais fácil para consumir aqui, em vez de ir para Natal, porque eu estou aqui, Pinhum é a 10 quilômetros de Ponta Negra, já é divisa de município, de Natal com Parnamirim. E aí muita gente sai daqui, vai em Natal, compra lá e volta, sendo que tem muita coisa aqui legal aqui no Pinhum. Então o objetivo é estimular, né, esse consumo local e ajudar quem está nesse momento de pandemia, de quarentena, poder dar visibilidade ao que faz, né? E aqui me conta, o que você já consumiu a partir do que você conheceu na plataforma? Ou você não consumiu nada? Agora eu quero ver, hein? Tem uma semana que está lançada. Foi na segunda-feira. E aí a gente já não consumi nada, mas eu já identifiquei várias coisas que eu, com certeza, vou consumir. Esse pães artesanais... Mas tem alguém que está lá que você já conhecia antes e que já tinha consumido? Já, tem. Quem? Conta aí pra gente aí, qual que é o nome? Faz uma propaganda pro cara aí, qual que é o nome? Pizzaria Dom Henrique. É uma pessoa que o marido estava desempregado, ela tem emprego, mas o marido estava desempregado, trabalhou numa pizzaria em alguns anos atrás. E aí, em casa, aquela coisa de ocioso, querendo ganhar renda extra, foi lá, criou dentro da casa, no forno doméstico, a pizzaria, começou a divulgar com o WhatsApp, e aí hoje eu encontro com a pessoa, com ela, e ela sempre fala que assim, a demanda cresceu tanto que ela já comprou um fornozinho de pizza mesmo, aquele que abre a porta, a porta abre... Assim, você cabe 4 pizzas de uma vez, então ela conseguiu comprar e tá super feliz. E ela tá lá na plataforma lá e é uma pizza tá fazendo sucesso na região. Dom Henrique. Muito legal, Pizzaria Dom Henrique, eu vou até marcar eles aqui. Ô Dudu, isso é uma iniciativa muito legal, cara, porque quando a gente vai para o comércio local, é algo que eu tenho estudado bastante também, sabe? Essa questão de comércio local, microcrédito, microeconomia, deixa eu só dar um alô para arranjos pessoa locais. Que entrou aí. Pode falar. É o Bento, ele é mineiro, tá em Belo Horizonte, mas ele mora aqui, amigo meu, tá aí. E aí, Beto? Nome do meu pai, é o nome do meu pai, Beto, também aí, ó. Deve ser gente boa. Bento, tá certo, Bento. E aí, Bento, beleza? Mas essa questão do microcrédito, cara, desse microcomércio, né, você fomentar o local, é muito interessante, porque você tem uma série de benefícios. Quando você compra do local, a tendência do dinheiro girar dentro daquela região é muito maior do que quando você compra de uma grande rede. Fizeram um estudo lá nos Estados Unidos e viram. Quando se comprava de uma grande rede, tipo assim, cada $100, se eu não me engano, eram $18 que ficavam na região. Mas quando você comprava de um comércio local, isso acho que ia para quase $60 que ficava na região. Legal. Então, assim, você gira demais o comércio ali e fomenta. E nesse momento de pandemia, a gente trazer para o micro as nossas compras, mesmo que a gente pague um pouquinho mais caro algumas vezes, faz uma diferença significativa. Esse dinheiro tende a ficar no bairro. Então, assim, essa iniciativa sua, eu acho muito legal, assim, tem que dar muito certo, tem que divulgar bastante, o pessoal usar e realmente virar a prática do dia a dia, né? Esse comprar do produtor local. Ai, Dudu, show de bola, cara, muito legal essa iniciativa de vocês. Legal. Acho que o início, a plataforma vai ser um mecanismo de captar, conectar todas essas pessoas que estão aqui e aí desenvolver várias outras ações. Você já tem todo mundo ali já cadastrado, potencializado ali,
você lançar uma outra ação, uma iniciativa diferente com essa turma, fica mais fácil, né? Já tem todo mundo ali já reunido. Então, Com certeza. a vitrine virtual é a primeira iniciativa, mas que aí ainda tem planejado várias outras ações, como eu te falei, da questão da economia circular, que tem esse conceito, né? A economia circular, ela visa isso, né? Você conseguir reaproveitar algum material de alguma atividade na sua, aí da sua você já tem alguma coisa que alimenta outra, e aí circular dessa forma a economia, né? Tem vários... Sim, sim. Né? Legal. E no Pinhum Circular, tem alguma coisa relacionada a resíduos? Já apareceu algo disso lá, não? Ou nada ainda? Nada. Por enquanto, não. Aí tem alguma iniciativa assim, de compostagem, de reciclagem? Tem alguma associação de catadores que atende a região? Como que funciona Então, assim, a reciclagem aí, por exemplo? Aqui na região, a gente está na região litoral, né? Tem as praias. Então, a gente tem um movimento que eu vejo na rua, vários catadores, assim, o cara tem uma estrada, um carro ali que sempre tem aqueles pacotes, aqueles sacões que tem material. Então, eles saem recolhendo aqui nas casas dos condomínios. No meu condomínio onde eu moro, tem a separação do reciclável, que aí tem uma pessoa que vem buscar também e levar. Então, assim, eu vejo que tem um movimento, uma pessoa que está querendo fazer muita coisa de forma independente, sem muito apoio, né, do jeito que é aqui no Brasil, das maiores iniciativas, mas é uma coisa que merece uma atenção especial, assim, uma união com o poder público, municipal, aqui local, fomentar, enfim. O próprio Pinhum Circular também tem essa intenção de criar essa rede, depois que criar essa rede, conseguir mobilizar essa questão da gestão dos resíduos mais local, né? Acho que é tudo... Ô, Dudu, seria um negócio interessante, pensei aqui agora, cara. Tem um aplicativo, não sei se você conhece, o Cataqui. Eu comecei a usar o Cataqui agora, há pouco tempo, porque aqui onde eu moro não tem coleta porta a porta. Tá. E aí eu levava na cooperativa, a cooperativa que eu levava fechou por causa da pandemia. Aí tem uma outra maior e tal, só que tem muito trânsito para levar lá, então é complicado. E aí eu usei o Cataqui. O Cataqui é como se fosse um Tinder da reciclagem. Ele vai te mostrar catadores que estão aí perto. Talvez fosse interessante para trazer a parte de resíduos para dentro do Pinhum Circular. Entra no Cataqui, vê se tem algum catador aí na região, faz o contato com o cara e fala com ele para se pôr na vitrine do Pinhum Circular oferecendo a coleta porta a porta. Legal. É um serviço, né? É um serviço. E a plataforma do Pinhum, além de produto, é serviço. Então, acho que é muito legal. O Cataqui, eu nunca... na verdade, eu nunca tinha ouvido falar. Ele funciona nacional. Dudu, é muito legal. Nacional, cara. Eu já tinha conhecimento dele, mas nunca tinha usado, porque onde eu morava tinha coleta porta a porta, então era tranquilo. Agora eu mudei. Aí para onde eu vim não tem coleta porta a porta, mas aí eu usei o Rota da Reciclagem, que é um outro site, mas a usabilidade dele é um pouco pior, mas que dá os pontos onde estão as cooperativas, e aí eu fui nas cooperativas, levei e tal. Só que aí essa que eu levava mais, que era mais fácil, fechou. Aí eu fui pesquisar. E uma amiga minha também falou a mesma coisa. Falou, Felipe, eu não consigo, ninguém vem cá pegar e tal. E eu vi o Cataqui. E aí eu instalei. É o C-A-T-A-K-I, Cataqui. E aí eu instalei, cara, e apareceu lá uns 30 catadores aqui no meu entorno. Nossa. Eu peguei e comecei a mandar mensagem pros caras, tem o WhatsApp, e eles vieram aqui em casa de carretinha, pegaram resíduo. Vieram 2 pessoas, inclusive eles são da cooperativa, da outra cooperativa de mais difícil acesso, vamos assim dizer. Vieram aqui, pegaram, ficaram super felizes, me agradeceram pra caramba. Então, assim, e ele tem aí Natal. Você chama eles por demanda? Assim, ó, tô aqui, juntei aqui um volume, aí eles passam. Como é que você faz? Você pode agendar uma coleta pelo próprio aplicativo. Primeiro eu fiz isso, mas não deu resultado pelo aplicativo. Mas lá tem o perfil do cara e tem uma busca que você faz um mapa que ele te mostra aonde que está. E aí, vai encerrar a live, 20 e poucos segundos. E aí ele mostra lá nesse mapa onde estão e tem o WhatsApp do cara. Você manda um zap para ele, fala, olha, eu tô aqui, manda uma foto do resíduo e combina com ele e vira... Cara,
Vamos serviço... conectar isso aí com o pinho circular, merece. Um tema Não para a é? gente poder falar assim, depois é reciclagem de vidro, a dificuldade que é as pessoas não recebem vidro. Então é legal um tema aí.